Sandro, o ponto 5 é norma jurídica, ato jurídico, negócio jurídico, teoria geral dos contratos, servidão, direito de vizinhança, casamento, sucessão geral e CDC. Tá? Pois não, excelência. Faça a distinção de princípio, regra e cláusula geral. Poderia pensar no Work e Alex quando eles afirmam que o princípio ele é uma norma programática, ele é uma norma, um mandado de otimização, e que quando o conflito das normas, no caso das normas civilistas, eles deverão ser ponderados no caso concreto. Já o princípio tem um conceito de all or nothing, aquilo que, ou melhor, a regra tem esse conceito de all or nothing, que seria, pela minha leitura, pelo que eu entendi, quando uma regra se depara com uma outra regra, uma deve ser usada em detrimento da outra. E a cláusula geral, eu arriscaria dizer, excelência, que tem guarda relação com os conceitos jurídicos indeterminados, que, em se tratando da norma civilista, não tem esse conceito pejorativo considerado por outros ramos do direito, como o direito penal, por exemplo, porque auxilia o intérprete quando da própria operação do direito, quando do uso, quando da própria jurisdição. Então, diria que as cláusulas gerais são aquelas que permitem que os princípios trazidos por esse, digamos, encaixilhamento constitucional, ou seja, essa subsunção, a submissão do Código Civil de 2002 em relação à ordem, ao novo Estado que se criou em outubro de 88, eu diria que as cláusulas gerais ou conceitos jurídicos determinados, nesse caso especificamente, eles auxiliam o intérprete, o operador, a dizer o direito. Vamos falar um pouco aqui de transmissão das obrigações. Faça a distinção entre cessão de crédito e assunção de dívida. Eu diria que cessão de crédito e ação de dívida são dois institutos similares, porém são duas faces de uma mesma moeda. No que se refere à cessão de crédito, há uma transmissão da obrigação creditícia do credor anterior, do credor originário, para um outro credor que vai se estabelecer nessa obrigação e vai fazer parte desse polo obrigacional e com a renúncia do credor original. E, por outro giro, a assunção de dívida, a gente está falando do polo oposto, do polo do devedor, que com a devida anuência do credor, obviamente, isso é importante em relação a esse instituto, que ele se coloca, há um novo elemento subjetivo que vai se colocar no polo passivo da obrigação. No caso da cessão de crédito, o devedor tem que concordar, tem que ter uma providência? Eu diria que não, excelência. Eu diria que na cessão de crédito, não, diferentemente da ação de dívida, o credor, até porque ele deve, é razoável que, se eu sou credor e eu queira saber quem irá assumir a obrigação no polo passivo, se me interessa essa alteração subjetiva. Alessandro, só para eu poder entender que você também ciente da questão dos conceitos e tal, como se misturar, na primeira informação que você tinha falado, você teria dito que na cessão de crédito o credor renuncia ao seu crédito? Foi isso que eu pedi como a primeira explicação? Não, o que eu quis dizer é que na cessão de crédito, na cessão de crédito, não, desculpe, excelência, eu usei um termo mais genérico que
não se coaduna a tecnia do Código Civil. Na assunção da dívida, você deu um exemplo que naturalmente o credor teria que ter ciência, né, do novo devedor. Vê se você lembra se é possível a assunção da dívida sem a participação volitiva do devedor, e uma outra hipótese também, não sei se é possível, somar-se devedores, ou seja, você tem um devedor originário e aí entra mais um outro devedor nessa história. Você lembra dessa situação? Não lembro, Excelência. Eu poderia até dizer que não veria óbice no incremento do polo passivo, se tratando de uma obrigação divisível, não veria nenhum óbice, mas é o máximo que eu poderia falar. Genericamente, você também já raciocinou de modo correto, né? Quanto foi 5? Sim, só para a gente confirmar. Você lembra os princípios informadores da teoria geral do contrato? Princípios básicos da formação do contrato? Eu tenho na minha cabeça que a autonomia da vontade seria, digamos, um princípio importantíssimo que regeria esse instituto. Eu diria a questão que os contratos, eles, via de regra, eles se configuram como uma relação de reciprocidade, um sinalagma. Poderia dizer também dos contratos que eles Qual a expressão você que abriu citando autores estrangeiros e tal? Assim. Bem possível. Qual a expressão rescopo que você fala num contrato? Eu diria pacta sunt servanda, que recebeu. Qual o nome desse princípio? Os contratos, os pactos deverão ser cumpridos, apesar da mitigação que a valoração constitucional trouxe. Eu diria uma mitigação importantíssima, essa constitucionalização. Não quero fugir ao tema, mas não consigo pensar em pacta sunt servanda sem essa nova lente, né? Esse tributo que o direito civil hoje presta e paga à Constituição da República, e que todos esses princípios norteadores do Código Civil fatalmente incidirão, por exemplo, no pacta sunt servanda. Tem um outro princípio também que é... Latino também? Não, comum. Eu acho que é o que mais se fala hoje, quando se fala em direito, todo mundo só fala... É o objetivo, exatamente. É a FID, né? A fidúcia. Exatamente, exatamente. Agradeço a sua lembrança, gente. Um outro princípio também que está muito em voga também, inserido na Constituição, e que chegou no contrato também, você lembra? Também bataladíssimo numa parte do tema, e que chegou no Código Civil mencionado também como princípio de direito contratual. Na minha conta, Excelência. Da função social. Função social. Eu diria os mega princípios norteadores do professor Miguel Reale: a eticidade, a socialidade, a concretude. Vamos pular um pouquinho para ver se fica mais tranquilo também. Deixa eu ver aqui na questão do casamento, por exemplo. Você lembra, pode distinguir casamento inexistente, nulo e anulável? Eu diria que casamento inexistente seria, se me permitisse dar um exemplo, seria como o Instituto do Casamento claramente prevê alteridade sexual. Eu diria que uma união, ainda com todos os moldes do casamento, e é uma questão problemática e complexa por conta exatamente do direito homoafetivo que se surge, mas eu diria que um casamento de pessoas do mesmo sexo seria um exemplo de um casamento inexistente.
Por outro giro, um casamento nulo seria um casamento que não observasse os impedimentos ou as causas de suspensão, se não fossem observadas os remédios para essas causas de suspensão, estar-se a falar em casamento nulo. E qual foi? Poderia fazer essa distinção que, em se tratando dos casamentos com impedimento, o impedimento seria uma medida mais gravosa do legislador civilista e que fulmina de nulidade, diferentemente das hipóteses de suspensão que são sanáveis, daí são anuláveis.